Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Última segunda-feira do mês, como vocês sabem, a gente vai falar um pouco sobre a nossa carteira do YouTube. Carteira que começou em novembro de 2016 com R$ 100.000, recebe aporte de R$ 2.000 todos os meses, reinveste os dividendos, faz tudo isso e não mudou nenhum ativo desde 2018 nessa carteira. Acrescentou alguns, principalmente de renda fixa, mas não vendeu nenhum ativo. O que eu quero com isso? Não é recomendar. Inclusive tem ativos dentro da carteira que eu já recomendei venda lá para os assinantes. Mas é mostrar que mesmo que você erre, se você fizer uma boa gestão correta na forma de alocação de ativos, o que a gente chama de asset allocation, você vai conseguir chegar no teu objetivo e o resultado vai crescer ao longo do tempo. Então esse é o objetivo dessa carteira. Os ativos estão lá porque se eu botar CTFs, eles não pagam dividendos. Então é importante eu mostrar esse crescimento dos dividendos também. E é bem bacana a gente ver o andamento da carteira ao longo do tempo, inclusive está numa playlist nossa que a gente vai colocar aqui em cima para vocês poderem clicar e verem todos os vídeos lá atrás, desde 2016. Bom, a gente já vai começar e hoje eu vou trazer um assunto muito legal, porque eu sempre começo falando assim. Eu começo falando sobre alguns ativos e depois sobre a carteira em si que a gente coloca na planilha. E esses ativos que eu vou falar hoje vai ser como antecipar dividendos, né? Como comprar antes da notícia. E vai ser bem bacana. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa depois da vinheta. Bom, gente, então, hoje a gente vai falar aqui da nossa carteira, vamos falar também de como você antecipa o mercado. Ou seja, não adianta você olhar os canais de YouTube por aí e você ver assim, o cara falando assim, ih, Taesa voou, olha que maravilhoso, 1,50 de dividendo, né? Olha só, a empresa tal subiu não sei quantos de dividendo. Porque o que acontece? Se você compra depois do fato relevante, você vai estar comprando depois da notícia, você vai estar comprando quando todo mundo já sabe. Né? E quando todo mundo já sabe, talvez você vai ganhar o finalzinho ali daquela alta do cara que, enfim, sabe um pouco menos do que você, mas é muito pouco em relação ao que você pode ganhar estudando e colocando dinheiro nessas ações antes, né, de forma antecipada. Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Como você estudando, você consegue comprar antes as determinadas ações. Então, na nossa carteira, a gente tem duas empresas, que inclusive são as duas maiores de mercado, por isso que elas estão na carteira, porque aqui eu não estou preocupado em recomendar, eu estou preocupado em mostrar para vocês o Asset Allocation. Então, por acaso, eu coloquei lá atrás, em 2018, 2017, para vocês a Vale e a Petrobras nessa carteira. E elas estão com políticas de dividendos muito interessantes aqui, tá? Se você entrar aqui no site da Petrobras, você clicar aqui política de remuneração aos acionistas, você vai chegar nessa política aqui, que foi assinada em 27 de outubro de 2020. Lembrando que trata-se de uma empresa estatal, onde até o passado é incerto, logo a empresa pode mudar essa política a qualquer momento, mas ela está em vigor hoje. E essa política mostra que, se tiver inferior a 60 bilhões de dólares, a companhia poderá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. Tá? Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui e vim no resultado da empresa. Né? O resultado da empresa aqui, o desempenho financeiro, para ficar mais fácil, a gente já consegue ver aqui ó, que a dívida bruta da empresa não está abaixo de 60 bilhões de dólares, logo o mercado ainda não está preocupado em comprar a Petrobras, eles querem comprar a Petrobras quando ficar abaixo de 60 bilhões, aí é o que eu costumo dizer que a porta fica estreita, você compra mais caro. Né? A gente está vendo aqui que era 89, caiu para 75, caiu para 70, você pode esperar chegar em 60, ou você pode se antecipar, ficar um ano sem ganhar tantos dividendos e depois você ganhar na política de dividendos. E aí a política é incisiva aqui ó, e ela usa um verbo que é ruim, né? Um verbo que é
poderá distribuir, então ela pode também não distribuir, mas ela fala em 60% do FCO menos o CAPEX. O FCO é o fluxo de caixa operacional e o CAPEX são investimentos. Então, se a gente chegar aqui, a gente vê que o fluxo de caixa operacional está descrito nessa linha daqui, e esse fluxo de caixa operacional não é que nesse trimestre veio 7 bilhões. Ele está vindo 7 bilhões e a gente já está falando de dólares aqui. Tá? Então são 7 bilhões de dólares e o investimento a gente precisa olhar ali um pouco mais embaixo. Tá? A gente tem aqui os investimentos, você vê que está aqui 1,9, 2 bilhões, 2,4 bilhões. Então, vamos fazer uma continha simples aqui. 7 bilhões de fluxo de caixa operacional, aí já, né, simplificando a conta, menos 2 de investimentos, de CAPEX, vezes os 60%, 3, vezes 4 trimestres, afinal você está falando de um ano, dá 12, vezes 5,25, que é o dólar hoje, dá 63 bilhões de reais que a empresa pode distribuir de dividendo quando ela cair do endividamento de 60 bilhões de dólares. Né? Hoje a empresa ela tem aqui 13,04 ações. Se a gente pegar esse número de 63 e dividir por 13,04 ações, a gente tem um dividendo espetacular de R$ 4,83. Eu acho que a Petrobras vai pagar R$ 4,83? Eu até acho que não. Eu acho que ela vai pagar menos, mas se ela pagar metade disso, você está falando de 10% de yield aqui pelo valor atual. Se ela pagar 70% disso, você talvez esteja falando de 13% ou 14%. Se ela realmente pagar tudo, você está falando de quase 20%. Tá? Então, o que você está fazendo? Você está antecipando. Né? Talvez lá na frente, se ela realmente pagar, a ação vai estar 40 e poucos reais. Tá? Outra ação aqui que a gente vê é a Vale. Né? A Vale também tem uma política que está valendo agora, que está em vigor, que é essa aqui, de 30% do EBITDA ajustado menos investimento corrente. Tá? E a empresa vai pagar sempre em setembro e março. Vocês viram que ela pagou agora em março. Né? Essa aqui é uma política que aqui ela fala que começou lá em 27 de janeiro de 2019 e foi restabelecida em 29 de julho de 2020. Na verdade, ela foi suspensa pelo Conselho de Administração logo depois da questão de Brumadinho, mas foi restabelecida em 29 de julho de 2020. Já pagou em setembro, já pagou em março. Na Vale, você já está comprando um pouco atrasado, porque ela já está pagando esses dividendos. É diferente da Petrobras. Então, quer dizer, a pessoa que comprou a Vale lá atrás, antes dela ser restabelecida em julho aqui, ela pagou muito mais barato na própria Vale, né? É só vocês olharem um gráfico que vocês vão ver isso. Então, qual é a política aqui da Vale? É diferente da Petrobras, é 30% do EBITDA ajustado menos investimento corrente. Então, a empresa teve aqui um investimento no imobilizado intangível de 1 bilhão, tá? Alguma coisa em torno de 1,2 bilhões de dólares que ela costuma investir, e o EBITDA ajustado aqui da empresa, 8,35 bilhões. A gente pode fazer o mesmo cálculo. Então, a gente tem aqui, ó, 8,35 menos 1,2 dá 7,15 bilhões. Você vê que o EBITDA ajustado aqui já é diferente do da Petrobras, que ele não está constante. Ele teve um crescimento bastante expressivo porque o preço do minério de ferro subiu. Tá? Então a pessoa tem que estar ciente disso, que esse valor aqui é enquanto o minério de ferro estiver alto, mas mesmo assim a gente vai calcular dessa forma. Então 7,15 vezes 0,3, que são 30%, dá 2,14 bilhões a serem pagos de dividendos. Né? Só que são 4 trimestres. E o dólar está em torno de 5,25. Então isso dá 45 bilhões de reais. Né? E a Vale não tem 13 bilhões de ações, ela tem menos ações do que a Petrobras. Ela tem hoje 5,28 bilhões de ações, tem um programa de recompra aberto que se ela comprar ainda diminui a quantidade de ações que vão receber esses dividendos. Mas usando esse valor de 5,28, daria R$ 8,53 por ano. Como vocês podem ver, já é um yield um pouco menor, né? 8,53 dividido por 110,20 já dá 7,74%. Enfim, se a Petrobras um dia pagar aqueles valores, pode ser que ela chegue no yield de 7%, de 8%. Se a Vale conseguir aumentar esse valor, porque
o minério ficou maior, esse EBITDA ajustado ficar maior, ela poderia até subir esse valor de dividendo. A grande questão que eu quero mostrar aqui é que você estudando, você consegue comprar antes, né? Você vê que a Vale já subiu, porque ela já começou a pagar. A Petrobras ainda não subiu tanto. Quando ela começar a pagar, ela sobe mais. Então, quando você acumula no período de baixa, você ganha dinheiro, principalmente se você estuda e você tem um racional. Se no futuro chegar um presidente e mudar essa política da Petrobras, eu posso simplesmente vender a ação, ao invés de ficar torcendo para o preço, por exemplo, subir. Então, passada essa parte inicial aqui, eu queria passar rápido aqui com relação à carteira. A carteira que, né, ela teve uma valorização. Vocês viram aqui que o Ibovespa passou de 120 mil pontos para 124 mil pontos. Então, quando o Ibovespa estava lá atrás em 75 mil pontos, eu aumentei ações para 65%. Agora que ele está a 124 mil pontos, eu estou baixando de 60% para 59%. E como fundos imobiliários aqui, todos que eu tenho em carteira, eles caíram, tá? Eu resolvi aumentar de 20% para 21% fundos imobiliários e deixar os 20% em renda fixa. Bom, agora a gente passa aqui para a nossa planilha, né, finalmente, e a gente percebe aqui que as ações, né, o Ibovespa, ele subiu para 124 mil pontos. Quando estava lá atrás, em abril de 2020, a 75 mil pontos, eu aumentei para 65% o percentual de ações nessa carteira e diminuí de 15% a renda fixa. Então ficou aqui 15%. Compramos bastante ações nesse período, chegamos a bater aqui 65 e 15 aqui. Chegou até a cair para 13 aqui depois. Só que à medida que foi subindo as ações, a gente foi aumentando o percentual de fundos imobiliários e de renda fixa e hoje a gente diminuiu mais um pontinho percentual aqui nas ações para 59%, 21% fundos imobiliários e 20% renda fixa. Agora, se as ações subiram, ó, 10,20 para 10,80, 106 para 111, 13 para 13, aqui foi 12 para 12, mas ela pagou 0,69 de dividendos, 25 para 27, enfim, a maioria delas subiu. Como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer vendendo uma parte, né? E aí o que eu usei aqui? Eu vendi uma parte aqui da Vale. Olha só, vendi 100 ações, eu fiz uma venda parcial, 11.139, é isento de imposto de renda porque está abaixo de 20 mil reais, um dia não vai ser isento, então caiu aqui de 700 para 600 aqui no total. E por que a gente fez isso? Porque eu não gosto da Vale? Não, a gente acabou de mostrar que ela pode ter um dividendo muito bom, mas ela já estava muito acima das outras. Aqui atrás, ó, 74, e agora caiu para 66, que ainda é muito acima das outras. Então, eu estou aqui simulando uma carteira que você não entende nada de bolsa. Então, se você não entende nada de bolsa, ter uma alocação em diversos setores aqui, em ações grandes, e ter um valor parecido em todas é interessante. Lá atrás, tá? Isso aqui eu estou falando em 2017, aqui, que é o início dessa planilha. Antes era uma outra planilha que era um pouco pior. Eu especifiquei que Itaúsa e Vale seriam as maiores ações dessa carteira. E você vê que hoje, né, a Vale chegou a estar aqui o dobro da Itaúsa, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter aí né? A gente precisa entender que às vezes é importante fazer algumas vendas parciais, botar um pouco desse lucro no bolso, tá? Lá atrás, ó, se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que as compras em 2016 da Vale foram R$ 28,00, quer dizer, uma ação que já subiu aí 4 vezes, fora os dividendos. Em 2017 estava em R$ 39,73, Itaúsa estava em R$ 10,95, preço igual a hoje. A Ser Educacional estava em 30 e hoje está 13. Pagou alguns dividendos, mas nem perto de eu ter ganho dinheiro. Só que você vê que apenas a Vale dando dinheiro aqui já é suficiente para compensar as duas. A que ficou de lado e a outra. Tá? Então, a gente vê que o valor aqui, R$240 mil em ações. Lá atrás era 106 mil e hoje R$240 mil aqui. Fundos imobiliários teriam caído, mas a gente fez um aporte forte aqui, principalmente VRTA e a LZR. Por quê? Porque eles são os melhores? Não, porque eles estavam também para baixo. O próximo provavelmente vai ser nesse UOL-JP, que agora ficou mais para trás. Tá? E assim que acontece ao longo do tempo. E renda fixa
a gente resolveu colocar aqui no pré-2031 com juros, porque ele paga cupom de juros no dia 1º de julho e no dia 1º de janeiro. Então a gente já quer pegar esse próximo cupom de juros. Até porque a gente vê que esse pré-2031 com juros, ó, ele era R$ 1.152 e hoje ele está R$ 1.081. Quer dizer, eu vou pegar um cupom e ainda estou pagando mais barato do que no dia 25 de janeiro. Né? Inclusive, se você olhar aqui FIs, ó, você vai ver que esse fundo caiu de 140 para 118, esse caiu de 114 para 111, esse caiu de 127 para 125, esse caiu de 107 para 101. A renda fixa, a mesma coisa. Essa aqui mais longa de 4.600 para 4.400, essa de 1.100 para 1.080, essa de 1.400 para 1.300. Enfim, você vê que todas elas caíram. Esse de 13.15 para 12.84, até mesmo o Tesouro Selic caiu de 10.712 para 10.664. Agora, as ações não, as ações subiram ao longo desse período. Então, isso faz com que a gente faça esse asset allocation. E por fim, a gente vai aqui para os dividendos provisionados. Né? Esse mês a gente acabou recebendo muitos dividendos. A gente teve ainda a provisão aqui de 2 dividendos da Itaúsa, na verdade um juro sobre capital próprio e um dividendo. Um vai ser pago dia 30 de setembro e o outro é aquele de 2 centavos que ela paga trimestralmente desde 2008. A gente tem um da Ser Educacional que vai ser pago agora dia 28 de maio, quando vocês assistirem já vai ter sido pago, tá? Quando eu gravei ainda não. Direcional aqui, 20 de maio, acabou divulgando um que vai ser pago nos próximos 30 dias, de acordo com o informe deles, com o comunicado de mercado. Banco do Brasil aqui também divulgou um dividendo e um juro sobre capital próprio nesse período. E a gente ainda recebeu aqui o da Randon de 30 de abril, o vídeo anterior foi antes desse dia. E ainda teve um aqui da Alupar também. Então, quer dizer, a gente teve muitos dividendos nesse período. Ó, Ser Educacional, Alupar, Petrobras, que era o que ficou faltando, Randon e Banco do Brasil. A gente recebeu tudo isso aqui de dividendo, além de um cupom de juros do IPCA 2055, que dobrou praticamente de valor. Né? Aqui era um título, agora são 2 títulos. Então, a gente começa a ter aqui uma frequência de cupons de juros também na renda fixa, que era algo que estava faltando. Então a gente já vê aqui, R$ 2.464 de rendimento, 465 de FIs, 1.804 de ações, além dos 195 de renda fixa. O que eu gosto sempre de mostrar, rendimento de fundos imobiliários, aquele gráfico que é maravilhoso da gente ver, crescimento constante ao longo do tempo. Muito bom da gente assistir isso. E aqui rendimento de ações, né? Aquele sobe e desce doido aqui ao longo do tempo. Eu não atualizei aqui, tá? Em abril, maio, a gente já viu que veio um valor mais alto, um valor aqui em torno de 1.800. Só o dividendo da Direcional em maio já vai pagar 1.100. O nosso primeiro objetivo é fazer com que a gente receba aqui em ações mais de R$ 1.000 ao longo de vários meses seguidos, tá? Que passe a ser um patamar normal. Aqui a gente vê também algo similar. Olha só, eu também quero aqui que seja acima de R$ 1.000 ao longo do tempo. Seja um patamar normal. Você vê que não é tão simples. Nesse ano, eu estou em dúvida se janeiro passou ou não. Janeiro a gente teve R$ 978, então não passou. Então esse é o segundo mês que passa de R$ 1.000, só que os dois que passaram de 1.000 passaram de 2.000 também. Né? Então é legal isso. É bacana a gente ver aqui que o ponto máximo ele vai subindo. Né? O ponto máximo de 2019 foi esse. Ponto máximo de 2020 foi esse, ponto máximo de 2021 por enquanto é esse. Provavelmente quando sair um dividendo da Vale aqui vai ter um valor maiorzinho em setembro. Né? Se bem que não, porque agora a gente vendeu 100 ações, então vai acabar recebendo menos. Mas enfim, a gente vê aqui que os valores estão subindo ao longo do tempo. Tá? Isso é Asset Allocation, quer dizer, você não está preocupado se vai subir
ou se vai cair e você também não fica mudando de ativo. Você sabe que a acumulação com os rendimentos vai fazer você crescer. E por fim, aqui para a gente terminar, porque o vídeo já está bem longo, vale a pena a gente mostrar aqui 240 mil em ações, 86 mil em fundos imobiliários, 79 mil em renda fixa, 2.400 de rendimento. Os aportes passaram um pouquinho de R$ 2.071, 406 mil aqui no total. Esqueci de ver aqui o total, olha só, a gente já está falando de R$ 218 mil de aporte, 188 mil de rendimentos ao longo desse período. A carteira vai começar a render menos do que o Ibovespa, porque a gente só está com 59% Ibovespa. Então, eu não fico me preocupando com essa parte aqui de baixo, tá? De rentabilidade frente ao Ibovespa. Eu estou já preocupado em continuar rendendo e na hora que tiver uma crise forte, aí sim eu vou entrar comprando igual eu entrei comprando lá atrás, aqui em maio e abril do ano passado, tá? E aí cai 32 contra a caída de 40 aqui, né? Então esse que é o ponto. Se um dia lá na frente o Ibovespa tiver tão grande, tão alto, a ponto de eu ter 45% ou 50% da carteira em ações, que aí eu acho que não vai baixar disso, a gente vai ter numa queda forte uma queda muito inferior ao Ibovespa e no longo prazo a gente ganha do Ibovespa e se não ganhar também a gente conseguir chegar nos objetivos de renda, tudo bem, não tem problema. Isso aqui é uma carteira muito mais passiva do que essa carteira de você ficar tentando chegar aos objetivos e vou te dizer, chega ao objetivo melhor do que muita carteira aí de pessoa que fica o tempo inteiro no home broker. Abraços a todos, bons investimentos. Desculpa o vídeo um pouco mais longo. E é isso, gente. Tchau, tchau.